Agora sim, vamos falar sobre autovistoria. E aí, em autovistoria, eu estava saindo das varandas, que são áreas comuns que também são proibidas pela lógica, pela ética, pelas normas, pela legislação, pelos códigos, e de serem transformadas à revelia do condomínio. Tem que ser uniforme, tem que ser padrão. Não pode trancar, da mesma maneira que não pode trancar corredor, que eu já falei. Mas agora eu vou passar para esquadrias, que também estão na janela e que são peças de elevado risco, como são as varandas, as marquises e os elementos que são colocados nas fachadas, como antenas proibidas, como os aparelhos de ar-condicionado, que têm que ser atestados, testados e assumidos por engenheiros, as abraçadeiras, os elementos supostos, por exemplo, jardineiras não podem. Então vamos falar de esquadrias, janelas, portas, básculas. As esquadrias, elas são padrão, pertencem ao que é comum. Elas são a área crítica, a área de limite, onde realmente é sutil ali a responsabilidade, onde é sutil a ingerência, onde é sutil quem é que tem que cuidar. A rigor, esses deveres são divididos igualmente. Alguns condomínios cobram igualmente de todos e dão uma manutenção preditiva, preventiva, preconizando e aplicando uma inspeção em todas as esquadrias. O laudo de autovistoria, ele em si, ele é deficiente, ele é pequeno, é de nível 1 e ele não cobre bem as esquadrias. Por isso a gente manda percutir anualmente a fachada e nessa percussão de fachada observar, analisar, fotografar e sacudir, percutir as esquadrias, porque os acidentes com as esquadrias são bastante graves e bastante comum, bem mais comum do que acidente com estrutura. E acontece que tem esquadrias com vidro quebrado, tem esquadrias com baguete, que são aquelas partezinhas que prendem o vidro, soltas. Isso é verdadeiro crime, né? Inclusive dá processo na área criminal, né? O código prevê isso, o código da parte de crime, não só a parte civil. Então vamos lá, janelas, portas, básculas para áreas externas ou corredores comuns ou prisma são linha de fronteira de responsabilidade quase sempre cabendo a cada unidade cuidar e manter funcional, conservada e estável, sem risco para a segurança em geral. Calafetadas, rejuntadas. No caso de um prédio padrão, como esse laudo que eu estou lendo para vocês é um laudo padrão, um laudo de um prédio ótimo, fictício. No caso, é uma utopia, né? No caso, são todas em alumínio e vidro de ótima qualidade, com ótimo baguete, sendo semestralmente testadas. Semestralmente, elas são testadas por engenheiro e pelo alpinista. E semanalmente, cada proprietário tem o cuidado de verificar suas esquadrias, principalmente em lugares altos e lugares sujeitos a muito vento, chuva incidente, dependendo da predominância do vento. Então, a percussão de fachada, ar-condicionado, por aí, no caso de cada unidade, por seu morador, verifica os vidros de esquadria, bem como a vedação de parapeito, semanalmente. Em caso de dúvida, comunica ao síndico, pois é muito grande a responsabilidade de acidentes com vidros e caixilhas, parapeitos e muretas. Sim, você tem um parapeito que está rachado, imediatamente comunica ao síndico que você quer trocar, como é que faz, ou então diz, olha, eu preciso trocar, vai precisar que o engenheiro venha ver, não vai precisar, posso trocar direto, vai precisar de para-lixo, como é que faz? São tudo obra de risco, porque é obra num limite que pode causar morte. Né? É risco iminente, com I crítico. Os suportes como toldos e antenas acrescentam risco e podem ser proibidos, mas sempre serão de total e exclusiva responsabilidade de cada unidade, mesmo quando o condomínio vai e ajuda, colabora, a total responsabilidade é da unidade. Tá? Os acabamentos laterais, por exemplo, são pontos vulneráveis à ação de chuva e outros ataques eventuais que facilitam o ataque úmido e degradam a fachada pela janela. Eu tenho casos na justiça graves que uma unidade criou janelas onde não existiam, criou básculas onde não existiam, criou 4, 2 de cada lado. Ainda por cima criou na divisa de terreno, tá? Na divisa onde é proibido criar janela, ele criou. E como ele não teve condição que a gente tem de ter alpinista, de ter cadeirinha, de ter o elemento que desça, né, para fazer esse serviço pendurado, né, um serviço içado, e o cara trabalha externamente, tem que ter NR especial,
o que ocorre? Ele não conseguiu vedar os parapetes de mármore dele, não conseguiu chumbar corretamente os elementos de esquadria, os caixilhos, e por ali entrava água. Ele estava no 9º andar, aliás, estava no 9º andar, sim, digo, era uma cobertura, e a água ia atacar um meio, não é a fachada não, um meio do apartamento embaixo dele, que era no 8º andar, tá? Causando grande dano. Foi para a justiça, a perita de juízo concordou comigo plenamente, e ele realmente vai perder a questão, está praticamente perdido, porque não tomou cuidado com isso. E a gente, com infravermelho, a gente provou que a água vinha dali. E estava na cara que vinha. Repetimos que é dever de cuidar de mureta e vão de janelas e áreas mais úmidas para peito, mas o síndico e o vistoriador devem sempre ser severos, exigindo cuidado e monitoramento com vistas ao crime por omissão. Tá? Então a gente não vai se omitir, a gente vai estar entrando aí. No caso do prédio ótimo, que é esse caso aqui, esse cuidado é semestral, por firma que atesta com seu engenheiro e bom funcionamento sem risco para as paredes e outros. Sugerimos, inclusive, sempre aqui que se contrate firma e engenheiro para cuidar das esquadrias e dos seus vãos e percutir áreas vizinhas. Essas esquadrias normalmente são atacadas, que são mais vulneráveis. É proibido colocar portas, portões e cancela nos corredores. Isso é claro que é proibido, fora dos limites exclusivos da unidade. Quer criar porta? Crie dentro do seu apartamento. Quer criar um labirinto impedidor? Crie dentro do seu apartamento. Quer criar uma porta de aço? Crie dentro do seu apartamento. Do lado de fora não pode. No caso de fechamentos antigos, devem ser logo tentados amigavelmente a retirada, e em seguida, se não for possível, for difícil, buscar a justiça que vai tirar. Sempre cobrando multas permanentes, pesadas, para que desestimule outros a fazerem dessa forma. Antecipadamente já vai cobrando multa. No caso de novos, atuais, recentes, que foram feitos sem autorização do síndico e sem autorização do engenheiro, deve ser retirado imediatamente sob notificação. Notifica e tira. E aguarda a lide, multando pela tentativa, mesmo já tendo sido retirado. Tirou, mas multa, porque fez isso e onerou, criou um custo esse que a gente teve que cobrir. Depois eu vou falar de área de circulação comum, porque é o item seguinte da autovistoria, que é o mesmo assunto, só que agora focando na área de circulações comum, citando o que foi citado em esquadria, mas já mais objetivamente, porque fala dos danos morais, psicológicos e a desvalorização comercial, quando alguém tranca, por exemplo, bota uma grade no seu hall. Você tem a casa toda bonitinha, com a sua porta bonitinha, o piso bonitinho, e você quer passar para você mesmo e para quem visita a sua casa, que ali é tranquilo e que tem paz. Tá? Aí vem um vizinho e coloca um gradil no meio do corredor, alegando que é porque foi assaltado e porque será assaltado, e essa paranoia dele tem que ser curada no psiquiatra, no psicólogo. Não é problema de engenharia nem de arquitetura, porque se for de engenharia e arquitetura, seria do lado de dentro da casa dele, não do lado de fora, da mesma maneira que a gente não pode colocar na rua. E ele desvaloriza psicologicamente muito, muito. Inclusive, comercialmente, ele desvaloriza, porque uma pessoa que vê aquilo, vê que é um lugar de pouquíssima segurança. A manifestação anti-violência é violenta, é agressiva, tão quanto a agressividade que a violência poderia causar, na mesma proporção. E como isso é aparente e não velado, automaticamente é uma desvalorização substancial. Tá? Há áreas que, quando houve uma boa segurança temporária no Rio de Janeiro, quando foram estabelecidas as UPPs logo de início, que dobraram de preço devido à redução do número de casos de violência. Então é isso aí, gente. Depois eu volto a falar dos assuntos pertinentes e vocês vão saber que eu vou bater nessa tecla de novo, porque é uma tecla grave.